Pessoal, voltamos. Nós estávamos falando do ciclo de vida das gimnospermas, estávamos falando da fecundação. E aí nós estávamos discutindo que quando são formados vários zigotos, um apenas sobrevive e os outros não se desenvolvem. Aí, após a fecundação, o tecido do megaprotalo, ele forma um endosperma primário. O endosperma primário é aquela estrutura que tem em volta do embrião, que são as reservas de nutrientes para os primeiros dias de vida dele. E aqui uma característica importante é endosperma primário N. Isso vai ser importante quando nós formos comparar com o grupo das angiospermas, que é o último grupo do reino vegetal que nós vamos ver. E o óvulo fecundado evolui e forma a semente. Então, nós temos aqui a semente nua, é justamente isso que significa gimnosperma, semente nua, não tem um fruto em volta. E lá dentro nós temos, formando a semente, nós temos a casca, o endosperma primário e o embriãozinho. Aqui nós temos, pessoal, a foto de um estróbilo feminino e as sementes da araucária. O esporófito é a planta que nós mais vemos, né, a fase duradoura. Essa planta, ela é lenhosa, ela tem um aspecto arbustivo ou arbóreo, então, né, o pinheiro, aqui a sequoia, e não existem formas herbáceas. Na verdade, são formas muito grandes. Aqui a sequoia é uma das árvores gigantes que nós temos. Olha só, pessoal, só para vocês terem uma ideia do tamanho, ó, o tamanho da pessoa comparada é só a base aqui da sequoia. Essa estrutura aqui que foi feita, ela passa até veículos aqui dentro, é muito grande. Esse esporófito, ele tem a raiz, ele tem o caule e ele tem as folhas. E essa raiz tem uma estrutura principal e da onde saem alguns raminhos. Isso se chama raiz axial ou pivotante. O caule é um tronco bem grosso, então ele cresce em espessura, porque ele tem dois tipos de meristemas, os meristemas secundários, conhecidos como felogênio e câmbio, que é o que fazem ele crescer em grossura. Então, aqui, ó, pessoal, se a gente der um corte no caule, nós vamos observar os meristemas. O que é um meristema? É um tecido vegetal responsável por aquela função. Então, nós temos aqui, ó, o felogênio e o câmbio, que são os dois tecidos vegetais responsáveis pelo crescimento em espessura. Então, por isso que os caules são tão grossos. Pessoal, isso daqui é um corte desse tecido olhado no microscópio, né? Então, aqui o felogênio e aqui o câmbio. Se a gente fizer um corte bem fininho do caule e olhar a estrutura dele, nós vamos encontrar isso daqui. Além disso, nós temos as folhas, que, como eu disse para vocês, elas têm características que adaptam ao frio, então acúmulo de neve nesse ambiente. E elas têm os estróbilos e as sementes, lembrando que são sementes nuas que não têm o fruto em volta. O que é o estróbilo ou cone? Nós temos aqueles que são unissexuados. Isso pode acontecer, então, nas plantas que são monóicas ou nas plantas que são dioicas. Então, vamos entender isso. Estróbilocones, pessoal, são as pinhas. Aquela que nós decoramos para o Natal, por exemplo. E eles estão presentes nas plantas. E nós temos dois tipos de planta. Nós temos as plantas que são monóicas. Isso quer dizer que essa planta vai ter pinhas masculinas e vai ter pinhas femininas. Ou seja, é uma planta que tem os dois sexos nela. E nós temos plantas dioicas, que são aquelas que uma das plantas só vai ter pinha masculina e a outra planta só vai ter pinha feminina. Então, são aquelas que os sexos são separados. Essa imagem aqui, pessoal, é de uma gimnosperma muito comum no Brasil, que são as araucárias. Ela parece um guarda-chuva invertido. Nós temos aqui, então, ó, os estróbilos, o masculino e o feminino. Nesse caso, as duas pinhas estão presentes na mesma planta. Então, é uma planta que tem os dois sexos.
Aqui é um exemplo de uma pinha de uma cica, é uma parte masculina dela. E aqui também os estróbilos masculinos da cica. E aqui o feminino. Observem que a estrutura é diferente. Essa aqui é da araucária, né? Mas a estrutura do feminino e do masculino são diferentes. E aqui, então, finalizando, né? Nós temos o esporófito, nós temos a parte masculina, que vai produzir o grão de pólen, nós temos a parte feminina, que vai ter a osfera. Esse grão de pólen, levado pelo vento, vai crescer o tubo polínico, levando os núcleos espermáticos para fecundar a osfera, forma um embrião, os nutrientes e o tegumento, isso é a semente. Quando a semente germina, forma um outro indivíduo adulto. E nós temos os representantes. Então, dentro das gimnospermas, nós temos as cicadófitas, que o principal representante são as cicas. Algumas pessoas confundem as cicas com palmeiras, elas não são palmeiras, elas são gimnospermas. E algumas elas podem chegar até 14 metros. Nós temos as coniferófitas, que é o grupo que maior número de espécies tem atualmente. O mais conhecido é o pinheiro, é também o grupo das araucárias. As araucárias, pessoal, tem muito no sul do Brasil e elas estão muito ameaçadas porque elas foram retiradas muito pela indústria madeireira e para fabricação de papel e tal, por causa desse grande tronco aqui. Nós temos as ginkófitas, que o único representante atual é o ginkgo biloba, que é esse daqui da foto. O ginkgo biloba ele é utilizado por um remédio que melhora a circulação, reduz o envelhecimento do cérebro e reduz os riscos de trombose. Trombose são bolinhas que formam no sangue que podem prejudicar a circulação sanguínea. E nós temos aqui as guinetófitas, a efedra e o guinéton. Essa daqui é a foto da efedra. A efedra, ela também é usada na medicina, ela é usada para produzir um descongestionante nasal. Pessoal, espero que tenham gostado, compreendido e entendido quem faz parte dos grupos das gimnospermas e quais as suas principais características. Até a próxima!